Caloi-se fotesto proescriu suetonio. Esse é o primeiro vídeo que a gente vai falar de uma série sobre Grécia. Não vai ser sempre regular, às vezes eu vou falar de outras coisas, mas vai sempre aparecer um videozinho aqui falando sobre Grécia e a gente começar pela origem dos gregos. Bom, primeira coisa que a gente tem que saber, os gregos não têm uma origem só, na verdade eles têm duas. Uma origem está numa civilização que já vivia ali naquela região do sul da Península Balcânica, especificamente naquela região insular próximo de Creta. Essa civilização recebia o nome de civilização minoica ou civilização cretomicênica, que é o tema da aula de hoje. Só adiantando, a outra origem dos gregos está ligada a um grupo de povos que veio do continente e invadiu a Península Balcânica. Quem que eram esses povos? Eram os aqueus, os jônios, os dórios e os eólios. Mas isso é tema para uma outra aula. Hoje a gente vai dar uma olhada nos minoicos. Então, primeira coisa que a gente tem que saber, a gente não sabe muito bem como é que esses caras foram parar ali naquela região de Creta. Devem ter origem em alguma população ainda pré-histórica que ocupou aquela região e foi se tornando civilizada a partir dos primeiros aldeamentos da área. O que é importante a gente saber? Primeiro, lá pelo ano 2000 a.C., ali naquela região de Creta e toda aquela área insular, onde estão as Cíclades, aquele conjunto de pequenas ilhas no mar Egeu, já existia uma série de pequenos aldeamentos. E são esses aldeamentos que vão dar origem ao que a gente chama de civilização minoica, né? Aliás, o nome minoico vai estar relacionado diretamente ao líder político desses povos. Por quê? Como é que esses povos se organizavam? Tinha sempre lá um chefe que era um líder político, guerreiro, religioso, né, que era chamado de Minos. E Minos, minoico. Tá? E além desse chefe, que tinha ali uma elite junto dele, principalmente uma elite militar, uma elite comercial, existia ali um grande grupo de camponeses. E esses camponeses trabalhavam nas terras em torno do Palácio do Minos e contribuíam com ele, né, pagando os impostos que saíam do seu trabalho. A gente tem que lembrar também que essa população vivia numa região de ilhas. Então, o campesinato não vai ser assim a principal atividade econômica deles. Era uma atividade muito importante, é claro, mas a gente tem que lembrar que eles estão expostos ao mar constantemente. E o que está ligado ao mar? Duas coisas importantes. Primeiro, a pesca. Segundo, o comércio. Bom, essas populações que vão estar espalhadas nessas ilhas vão ter um contato muito grande entre elas, fazendo trocas comerciais e aproveitando do que o mar entregava para elas. Agora, o que é muito importante quando a gente está falando de comércio? A aparência. Tá aí uma coisa que os minoicos se preocupavam pra caramba. Eles tinham que parecer muito rico, muito feliz, muito além de qualquer outra sociedade com quem eles convivessem. E onde isso aparecia? Isso aparecia nos palácios dos minoicos. Não vai ser à toa que essa vai ser chamada de uma sociedade palaciana. Por quê? O palácio não era apenas a sede do governo, mas era onde a vida dos minoicos circulava. Era no palácio onde aconteciam as relações diplomáticas, as relações de poder, a cobrança de imposto, mas muito mais do que isso, era no palácio onde existiam ali oficinas, centros para discussões, bibliotecas, práticas de esporte. Então a vida inteira dos minoicos
circulava em torno desses palácios, que eram espaços belíssimos. Para ter uma noção do que é isso, vou apresentar para vocês as ruínas do principal palácio da civilização minoica, o Palácio do Knossos, em Creta. Cara, você conseguiu ter uma noção do refinamento dessa sociedade? Você percebeu a preocupação com a estética do espaço, a imagem das pessoas, a preocupação com a roupa, com o cabelo? Aliás, você notou uma coisa bem interessante? Existe uma diferença no tom da pele de homens e mulheres. Os homens têm uma cor mais avermelhada, enquanto as mulheres têm uma pele mais clara. Não percebeu? Volta lá no vídeo e dá uma olhadinha nisso. Isso inclusive demonstrava onde cada grupo social ocupava seu espaço. Os homens são aqueles do espaço da rua, enquanto as mulheres ficam dentro dos espaços domésticos, cuidando desses belos espaços onde a vida na verdade circulava. Aliás, as mulheres vão ter um papel fundamental nessa sociedade, principalmente quando a gente está falando de religiosidade. Afinal, quando você encontra fósseis, resquícios arqueológicos dessa civilização, uma coisa muito comum são pequenas estátuas de sacerdotisas. Dá uma olhada só como eram as sacerdotisas da civilização minoica. Falando de religiosidade, que está muito ligado a simbolismo, uma coisa muito importante para os minoicos era um símbolo que representava o rei, que era um animal, o touro. Aliás, o touro era parte de uma série de festividades dos minoicos. Os minoicos usavam o touro dentro de celebrações esportivas. Eles tinham uma espécie de tourada, que não é como essa espanhola conhecida de hoje. Essa tourada dos minoicos estava ligado à exaltação do atleta diante de um animal poderosíssimo que era o touro. E esses atletas faziam saltos por cima desses animais. Aliás, deixa eu mostrar mais um afresco para vocês desse tipo de esporte que os minoicos praticavam. O touro, esse animal forte, poderoso, extremamente fértil, capaz de se reproduzir diversas vezes no mesmo dia, esse era o símbolo do rei, o Minos. Tanto que, em torno do Palácio do Knossos, existia um tipo de representação que era um chifre estilizado e que decorava diversas partes desse palácio. Vamos dar uma olhada nisso também. Peraí, parou tudo. Minos? Touro? Já ouvi falar desse papo aí. Esse negócio não me é estranho. Tem alguma coisa a ver com Minotauro? Pois é, meu amigo. Se você se tocou disso, ponto pra você. O negócio é o seguinte, o mito do Minotauro é um mito contado sobre o domínio dos aqueus sobre os minoicos, que vai contar lá a história de Teseu, filho de Egeu, né, que sai de Atenas para matar o Minotauro, que era o filho de um rei de Creta, né? Não era bem filho, outra hora eu explico isso aí. E que devorava jovens de Atenas, né, local fundado por aqueus, né? E que vai lá Teseu e mata esse monstro e livra os atenienses desse mal. Ficou curioso? Quer saber um pouco mais da lenda do Minotauro? Vou botar um link aqui embaixo, ó. Aí você clica aí, você vai lá para um vídeo onde eu vou contar o mito do Minotauro para você, beleza? Ainda dentro da ideia do Minotauro, lembra que ele vivia em labirinto? Pois é, esse nome, inclusive, vem de outro símbolo de poder do Minos, que era o quê? Um tipo de machado de duas lâminas
que era chamado de Labres e que também servia para enfeitar o Palácio de Knossos. Dá uma olhada nisso aqui também. Então, a ideia do labirinto também não se dava só pelo Labres. A gente tem que dar uma olhadinha em como que era a arquitetura cretense. Desculpa o trocadilho, mas a arquitetura cretense era cretina. Vê só como era a planta do Palácio de Knossos. Viu só o quanto era confuso esse tipo de construção? Pois é, olha como tudo se encaixa lá dentro do mito do Minotauro, né? Uma sociedade com poder muito forte que dominava toda aquela região do Mar Egeu, né? Com um líder touro que vivia dentro de um castelo decorado com labres e era uma construção muito confusa, onde não parecia ter salas centrais ou corredores e praticamente uma sala se comunicava com outra, cheia de passagens, escadas e portas. E meu Deus, como é que esses caras não se perdiam lá? E aí, aprendeu mais essa? Curtiu a aula de hoje? Vai lá embaixo, dá um joinha, indica para os seus amigos. Não gostou? Vai lá embaixo, dá um desjoinha, indica para os seus inimigos. O que importa é você dar a sua opinião, porque isso contribui para divulgar o nosso canal. Foi muito bom estar hoje com você. Essa foi a Projeto Suetônio. Eu sou o professor Fábio e você deveria estar estudando.